De acordo com a Luana, se eu a interpretei corretamente, Carlos, Paulo faz ele vai no limite da atualização que o contexto permite? Quando eu falo que o Júlio ele gosta de pôr enrascada, é isso aí, né? Esse é o exemplo de enrascada, né? Eu acho que a sua pergunta, apesar de ser uma armadilha, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo, porque eu estava discutindo, inclusive, com a Luana sobre isso há uns dias atrás, né? Primeiro, eu queria só situar uma coisa. Existe uma tendência, e não é uma tendência atual, é uma tendência contínua dos cristãos, eles tentarem fazer algo que é mais ou menos assim. Eles criam algumas estruturas, alguns conceitos, com base no entendimento e na interpretação das escrituras, né? E toda a história de fé. E a partir desses conceitos, eles tentam encaixar algumas coisas que estão dentro das escrituras, né? Então, como a gente comentou, né? Então, Paulo é isso ele trata desses temas. Então, a gente tenta encaixar algumas coisas e algumas coisas, obviamente, não se encaixam, porque Paulo é uma pessoa complexa, assim como eu sou complexo, como a Luana a Vivian e você. Então, a gente tem uma complexidade inerente, contradições inerentes de seres humanos que fazem com que a gente muitas vezes se discorde, né? A gente discorde de si próprio, às vezes no mesmo dia, não precisa mudar muito tempo, não precisa, não, porque isso aqui foi quando ele estava na prisão, não, isso aqui é quando ele estava fora da prisão. Às vezes no mesmo dia a gente pensa uma coisa e no fim do dia a gente pensa outra. Então, isso é muito comum e a complexidade ela faz parte. Mas quando a gente trata disso, a gente entra num outro problema, né? Porque se as escrituras, elas são interpretações, aliás, elas são inspiradas pelo Espírito Santo e elas são a verdade de Deus transmitida por meio dos homens, então o que a gente tem aqui? A gente tem a verdade de Deus cheia de contradições e distorções. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trabalha com essas complexidades, né? É como se Deus permitisse que essas contradições, essas complexidades, elas fossem purinhas para o texto bíblico sem filtro, né? Deus ele não filtra essas complexidades humanas quando o autor ou o escritor bíblico ele transmite para nós. Como é que a gente lida com isso? E eu gostaria de voltar um pouco mais atrás, né? Quando a gente vai lá no livro de Êxodo, a gente tem um episódio que é muito curioso, que é a respeito... Eu ouvi isso de um pastor recentemente, no podcast, ele faz uma análise muito curiosa. Ele fala assim, Moisés ele traz as tábuas da lei, ele traz a lei de Deus, né, e transmite por meio de Moisés para o povo israelita, e em determinado momento uma mulher israelita, umas mulheres israelitas, elas questionam Moisés, dizendo, olha, a lei fala sobre a herança, né, mas ela fala para a herança dos filhos, mas o nosso pai não deixou filhos, só deixou filhas, né? E não tem mais descendentes. E aí, o que faz? O nome dele se perde? A herança dele se perde? Como é que faz? Né? A sua lei que você trouxe do Sinai não contempla esse elemento. E a gente faz o quê? Aí vai lá, né, Moisés e fala com Deus. Deus fala, não, você quer saber? Elas estão certas. Elas estão certas. Concede para elas a herança. Né? Aí a pergunta é, mas se Deus ele é tão perfeito, tão pleno, por que ele não entregou a lei pronta, né, inclusive com esse adendo, né? Por que ele permitiu que houvesse esse questionamento, né, das mulheres para Moisés, e Moisés fosse questionar a Deus se isso era pertinente ou não era pertinente, né? Porque é justamente isso, Deus permite que a lei ela seja expressa e questionada por aqueles que a recebem. Isso é muito fantástico, né? Porque não se trata simplesmente de uma atualização, se trata de uma relação de comunhão do que Deus transmite aos homens. A gente não está falando de uma lei imutável. Deus é imutável, mas a lei não é imutável, né? Cristo é uma palavra, Cristo é vivo. E a lei em Cristo ela é viva, então ela não pode estar presa às amarras de uma estrutura humana. Isso é muito interessante porque Deus ele já traz isso desde a lei mosaica. A gente está tendo aqui um exemplo claro da lei mosaica sendo atualizada em loco, assim, né? Na hora, né? Deus falando, quer dizer, você está certo, Moisés, vamos atualizar esse trecho aqui porque o que elas estão pedindo é justo. Mas se era justo, por que Deus já não fez de princípio? Né? Porque Deus ele quer que a gente questione, porque Deus quer que a gente entre nesses detalhes, que fala, mas Deus, é assim mesmo que você quer que eu faça? É assim mesmo que é? Paulo, você está certo? Tem certeza que é isso que você vai fazer? Deus, ele quer que a gente entre nesse tipo de detalhe. E não é que
a lei, ela necessariamente ela passa por atualizações. É porque a lei, ela necessita, a palavra de Deus especificamente, ela precisa ser questionada, ela precisa ser estudada, ela precisa ser debatida. Ela não pode ser simplesmente dada. De novo, é muito mais fácil para a gente criar uma estrutura externa e tentar encaixar a palavra de Deus dentro da estrutura que a gente cria, né? Porque é muito mais fácil você fazer isso do que você lidar com a complexidade do texto bíblico. Porque o texto bíblico é complexo. O texto bíblico, ele é contraditório porque foi feito por pessoas contraditórias, né? E lidar com isso é muito difícil. As pessoas, elas não aceitam. Falam assim, não tem contradição na Bíblia. É mentira, a Bíblia é cheia de contradição. A Bíblia é cheia. Tem aos montes. Né? Só em Timóteo a gente já citou várias aqui. Tem contradição com relação aos escravos, tem contradição com relação à graça, tem contradição um monte de coisa. Né? E simplesmente fechar os olhos e dizer que não existe é complicado. É muito mais interessante se a gente tentar olhar para essa complexidade e tentar entender como é que Deus quer que a gente haja em cada situação e por que ele trouxe aquela palavra e não de outra forma e mais daquela forma.